Bom, e uma casa pegou fogo no centro de Formosa, cidade do entorno aqui do Distrito Federal. Isso depois que um fio de alta tensão caiu sobre essa residência. As imagens das chamas tomando conta de toda a casa são impressionantes. Quem vai trazer todos os detalhes desse caso pra gente, olha aí, vocês estão vendo as imagens. O fogo é muito alto mesmo. O repórter Michael Leão está lá neste momento. Michael, eu quero saber se alguém se feriu nesse incêndio. Boa tarde. Oi, Vitória. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Felizmente não, mas se a gente que vê as imagens assim de longe já fica impressionado, imagina quem estava aqui no portão na hora, vendo as chamas se alastrarem, consumindo tudo isso. A gente está vendo esses móveis, roupas, cobertas aqui do lado de fora, Vitória. É porque é o seguinte, essa família tinha acabado de alugar essa casa e eles estavam se mudando, trazendo aos poucos os móveis e colocando aqui na frente da casa, na parte dessa que seria uma garagem aqui dessa casa, deixando as coisas e saindo para buscar mais. Vitória, justamente na última viagem que eles faziam para voltar, no que eles chegaram, a casa já estava pegando fogo. E aí a gente começa a analisar a questão das coincidências que ajudaram essa história a não se tornar ali uma fatalidade, uma tragédia. Vou pedir para o Rogério Silva vir comigo aqui para fora para a gente explicar o que aconteceu. Foi justamente um dos fios aqui de cima de alta tensão que acabou se soltando e caindo aqui mesmo no chão. Aqui, para a gente ter uma noção, Vitória, da força dessa energia, inclusive a gente tem algumas imagens que mostram as faíscas saindo, fazendo aquele barulho que mostra a força da eletricidade. Olha aqui, acabou abrindo um buraco no asfalto. Lembra que eu te contei também que essa família estava voltando, indo e tirando as coisas da carretinha? Essa carretinha estava parada exatamente aqui no chão, onde tem essa marca do fio. Então os móveis estavam aqui na carretinha e eles subindo a todo momento e retirando. Então poderia, enquanto eles estavam aqui, esse fio ter caído em cima deles. Então é que a gente começa a apontar as coincidências que não deixaram essa história se transformar numa tragédia. Eles foram buscar, Vitória, esses móveis a cerca de 2 quadras daqui, na casa em que eles moravam antes. Então, enquanto isso, 3 crianças ficaram aqui dentro, ali em torno de 10 anos de idade, estavam ali organizando os móveis. E quando esse fio caiu, começou a soltar as faíscas. Não se sabe ao certo como o fogo chegou para o lado de cá, Vitória. Mas foi justamente essas faíscas soltando, acabou pegando nesses móveis e logo o fogo se alastrou. A gente tem inclusive ali, ó, próximo à janela, telha. As imagens a gente consegue ver até moradores de outras regiões fazendo ali o vídeo da fumaça do fogo. Enquanto esse fogo consumia a casa, Vitória, essas 3 crianças estavam lá dentro. Quando o Lucas chegou aqui, o Lucas tem 21 anos de idade, ele não pensou 2 vezes, Vitória, em se arriscar, mesmo com o fio aqui, a área toda cercada, a polícia proibindo o acesso, aguardando, claro, que essa energia fosse desligada para que eles conseguissem entrar, mas você não conseguiu esperar, não pensou 2 vezes, deu um jeito de entrar, Lucas? Não pensei 2 vezes. Já vi as crianças desesperadas gritando por socorro, então minha reação não foi outra a não ser entrar e resgatar todas elas nas chamas intensas que estavam. E tinha um botijão lá também que tinha risco de explosão lá nelas, que elas estavam na porta e o botijão estava do lado. Então não pensei 2 vezes, arrisquei minha vida para salvar das crianças. Quando você chegou aqui, qual que era a situação já? A situação estava horrível, a labareda de faísca estava bem alta ali, entendeu? E as chamas também já estavam passando do telhado da casa. Tava uma cena de horror. E daqui de fora você escutava os gritos das crianças? Daqui de fora escutava os gritos das crianças e nós estávamos mandando elas entrar para dentro. Mas como a... Tentar ir pro fundo. Tentar ir pro fundo para ver se eu conseguia passar pelo corredor para ter acesso. Mas não... Vamos entrar lá pra gente mostrando, Lucas, pra quem tá em casa, porque, Vitória, todos os móveis estão aqui, não deu nem tempo de trazer muita coisa aqui pra dentro. Mas a casa, por exemplo, ela pega praticamente todo o lote, então nem tem um quintal grande lá no fundo para que essas crianças conseguissem, por exemplo, se proteger. O fogo já tinha chegado nesse quarto aqui, que o Rogério Silva vai mostrar pra gente, quando o Lucas conseguiu entrar para salvar as crianças. Isso, quando eu consegui, as chamas já estavam bem intensas aqui nesse quarto, já estava começando a se alastrar e já faltava poucos metros para chegar no guarda-roupa. Então, se não tivesse resgatado as crianças, a casa ia desmoronar em cima delas. E, Lucas, como que essas crianças estavam aqui dentro? Pelo que a gente vê, Vitória, o teto já foi destruído, o forro caiu, então a questão de fumaça, vários cômodos aqui, o forro já está completamente preto, então a fumaça já tinha invadido a casa. Isso, com certeza, a fumaça já estava bem intensa aqui. Eu entrei até no quarto, consegui pegar elas porque já estava uma que já estava
sem ar. Isso, já tinha desmaiado, então peguei ela no braço, entendeu? A fumaça estava muito intensa, tinha muita fumaça e o fogo já estava começando a dar início ali, ó, na madeira, e já estava descendo para baixo o fogo. Quando você para e olha assim, tudo destruído, lembra, agora mais tranquilo, ver as imagens do fogo, o que que passa na sua cabeça? Passa na minha cabeça que eu não tô acreditando ainda. Pra mim isso é um sonho que eu vivi. Eu não tô acreditando que as coisas da minha mãe pegou fogo, porque tava tudo bem, a gente tava carregando pra cá, minha mãe tava feliz que tinha saído daquela casa, que tinha alugado uma casa maior, então não tô conseguindo acreditar ainda nessa fatalidade, que poderia ter sido pior, né? Poderia ter com a morte das crianças, mas... Mesmo com tudo destruído, com esse trauma, vocês ainda conseguem ver ali o lado positivo dessa história? Consigo ver, mesmo com toda a perda, todo o dano, a gente consegue ver o lado positivo, porque foi vidas que foi salva, que podia ter acontecido uma tragédia. Lucas, vamos lá pra fora, Vitória, porque assim, mesmo depois do fogo, o cheiro de fumaça aqui dentro ainda incomoda, o nariz aqui ainda é muito forte, então a gente fica até meio assim... complicado de respirar aqui dentro. A gente vai aqui pro lado de fora justamente para primeiro conseguir respirar melhor e justamente que é onde estão as coisas mais estragadas. Vou chamar a Pâmela para essa conversa nossa também, que a Pâmela estava junto, Vitória, justamente vindo para cá nessa mudança. É justamente a mãe dela que ainda está completamente abalada com essa história. Estava me contando, as crianças, nem sua mãe consegue dormir direito, Pâmela. Nem minha mãe, nem as crianças têm que dar remédio para eles dormir porque eles estão paralisados, que foi uma cena de terror. Gente, eu vou falar pra vocês, não queira estar na pele nossa não, porque foi difícil pra gente. Uma coisa que nós nem pensava que ia acontecer na última viagem, né? Caiu o fio, os meninos ficou presos lá dentro, meu irmão salvou. Vocês estavam finalizando já. Finalizando a última carretinha de tudo. E deixamos as crianças aqui para ir trazer o resto do trem, trazer minha mãe e o resto das pessoas, né? Aí aconteceu essa tragédia, mas graças a Deus que ninguém se machucou, né? Aí quem tiver vontade de ajudar a gente, eu vou passar o Pix, que é Pamela Brito 12345j@gmail.com, que é meu Pix. Se Deus tocar no coração de alguém quiser ajudar, nós está precisando, não tem alimento, não tem roupa, queimou tudo, de criança, de adulto, de tudo, gente. Vitória, tudo que eles tinham é justamente o que sobrou aqui. Oi. Porque quando você disse o fio de alta tensão caiu, a gente pensa em mudança, caminhão, alguma coisa esbarrou nesse fio, mas pelo jeito é muito alto, não teria como isso acontecer, né? Não, Vitória, o fio ele é bem alto mesmo, tá ali, inclusive eu não consigo nem mensurar, mas há uns 4, 5 metros de altura. E essa mudança, ela estava sendo feita justamente nessa carretinha aqui, então não foi um caminhão, por exemplo, que acabou triscando lá, até porque teriam antes também aqueles cabos ali de telefonia, até mesmo o de baixa tensão, antes foi justamente aqueles mais em cima que tem uma voltagem maior que acabou se soltando. Inclusive, Vitória, a gente vê aqui no chão, mesmo ao longo da rua, não só ali na porta, que onde o fio caiu, ele seguiu queimando o asfalto e aquele mesmo buraco que a gente mostrou lá, ele se estende por aqui, ó. Aonde o fio triscava, a tensão era tanta que acabou furando o asfalto. Então a gente coloca aí o risco que o Lucas passou justamente para conseguir entrar e salvar essas crianças. A gente entrou em contato também com a Equatorial, Vitória, que é a concessionária que administra o sistema energético aqui de Formosa, e o Hugo Leandro, que é justamente o gerente de relacionamento, veio para cá para explicar para a gente o que vai ser feito a partir de agora, já que a gente está vendo que a família estava se mudando, não tem condições e perdeu praticamente tudo. O que vai ser feito agora, Hugo? Boa tarde. Boa tarde, Maicon, boa tarde, Vitória, e a todos que podem nos acompanhar aí. Bom, foi uma situação que, como você já contextualizou aqui, nos sensibilizou desde o primeiro momento, não é? E nossa primeira ação foi isolar a rede para evitar que houvesse outro dano, tanto para a família quanto para aqueles que estavam acompanhando aqui no local. E providenciar de imediato o reparo, não é, da rede elétrica, para que restabelecesse a energia e facilitasse, inclusive, para que eles pudessem retirar os móveis do local que foi danificado. Bom, de imediato, quando eu tomei conhecimento, a gente já veio aqui falar com a família, dar todo o provimento, toda a assistência, explicar qual é o nosso processo de restituição nesses casos, nesses eventos que envolvem a rede elétrica. Então esse processo já foi feito, foi informado para eles qual é o passo a passo que precisa seguir para a gente seguir aí com uma avaliação de todo o dano que foi feito.
obviamente nós vamos precisar da ajuda deles, que relatem isso pra gente. Tá? Para quem está em casa entender, Hugo, como é que vai funcionar essa parte de ressarcir essas pessoas? Porque a gente tem, primeiro, esses novos moradores da casa que tinham alugado o imóvel, que perderam todos esses bens que estão aqui do lado de fora, e tem também o proprietário da casa, já que a gente vê que a estrutura ali, ela também foi abalada. Como que essas pessoas ficam agora? Como é que a gente vai fazer essa parte de indenização dessas pessoas? Maicon, todo o processo está sendo compartilhado com eles a cada momento, não é? O levantamento dos itens que foram danificados, seja item elétrico, qualquer que seja o item, eles estão fazendo esse levantamento para a gente, que dá base para a nossa avaliação de saber aquilo que foi danificado. Após isso, seguirá o processo natural de ressarcimento, como ocorre em qualquer dano elétrico com a população ou interno no caso da residência. Esse levantamento também está sendo feito pelo proprietário do imóvel, você bem falou, era uma casa que estava pronta para locação, e a partir desse momento é que nós vamos tomar conhecimento de quais são os itens danificados para seguir com a restituição do evento. Hugo, a gente está vendo aqui que até mesmo a outra casa ali também teria sido danificada, então é um processo que é feito por partes separadas ali, envolvendo cada um desses envolvidos. Falei inclusive com a proprietária ontem do imóvel do lado, ela me mostrou lá o que tinha ocorrido, e esse processo, mesmo que a gente vai fazer para a família da Pamela, ontem falei com a mãe dela também aqui, sensibilizando muito com isso, inclusive com dar condições, né, dar um auxílio, uma ajuda para que eles pudessem ter onde ficar nesse momento, porque a casa, como você bem mostrou, foi danificada essa parte do quarto. Então é isso que acontece, a gente vai fazer o levantamento dos itens que foram danificados, seja da família dela ou de outras pessoas que foram afetadas, e a partir daí dar seguimento ao nosso processo de restituição. Essa já é uma previsão regulatória, então a gente vai fazer todo esse processo seguindo os ritos que são necessários. Hugo, eu vou até pedir para você vir aqui para fora, porque um dos pontos que a gente acabou conversando com outros moradores aqui, Vitória, enquanto aguardava para a nossa participação, era justamente eles falando que essa situação desse fio de alta tensão caindo aqui na rua é algo frequente, que há cerca dos últimos 6 anos faz parte da rotina desses moradores, de repente sair de casa e topar com esse fio fazendo aquele barulho assustador, aterrorizante aqui na frente. A gente sabe que a Equatorial assumiu agora essa parte concessionária da energia do estado de Goiás, mas como que fica essa parte que agora a responsabilidade passa para vocês também, né? O que pode ser feito nessa situação para que isso não se repita? Porque o que a gente viu quase transformou numa tragédia, né? Maicon, eu vou aproveitar a sua fala para reforçar com toda a população que nos ouve. Em qualquer evento com a rede elétrica, se afastem de imediato, não tentem um contato. Eu sei que a gente vive um momento de muita rede social e antes de se afastar, a primeira coisa que a pessoa faz é tirar um telefone e filmar, às vezes embaixo da rede elétrica onde está danificada. Então, o meu pedido em especial para que a gente tenha consciência e entenda o poder que tem uma rede elétrica. Sobre essa especificamente que nós estamos falando, a gente já tem um monitoramento de toda a rede da Equatorial Goiás, e esse é um dos pontos que nós já estamos avaliando com a nossa equipe técnica para ver qual é a estrutura ou a ação necessária para evitar situações como essa, não só aqui, mas em outros pontos também que porventura pode acontecer essa situação. Oi, Vitória. Desses fios, né? Porque se o fio se soltou sozinho, sem nada esbarrar, é porque já não estava muito bem conservado, né? Então, justamente é reforçar esse cuidado. Existe um monitoramento, uma avaliação desses fios, dessa rede de alta tensão aí da cidade? Hugo, a Vitória está querendo saber ali do estúdio o seguinte, porque como esse fio ele se soltou sem que houvesse ali, por exemplo, um caminhão ou algo encostando nele, e um detalhe é que parece que nem chovia no momento, não era um dia como esse, como é que funciona a questão do monitoramento para saber a situação? Porque agora está ventando, vou até chamar a gente para sair de baixo, até a gente está falando de tomar cuidado, vamos sair de baixo, porque com o vento agora está balançando, como que funciona essa questão do monitoramento dessa rede? Bom, como você pode ver, a rede tem, em relação ao vento aqui, a gente não tem esse problema porque a rede tem um distanciamento que é suficiente para isso. A gente monitora a nossa rede através do sistema elétrico, com monitores que ficam desde uma central em Goiânia, e aqui também em Formosa a gente tem uma equipe técnica que faz esse monitoramento da rede. Seja por eventos que acontecem, alguma situação de falta de energia, e a gente tem os pontos que são os pontos mais críticos onde há algum tipo de reincidência, né?
Então é assim que a nossa equipe faz o monitoramento e as nossas ações são voltadas para resolver esse problema de acordo com os dados que a gente consegue coletar dos eventos que acontecem. Vai haver uma investigação por parte da Equatorial para saber o que pode ter provocado esse rompimento? Ou já se sabe? Já está em curso, inclusive, um projeto para a gente fazer o reparo direto da rede aonde precisa ser feito. Tá? Então a gente já está com esse trabalho. Isso não começou agora, isso começou no momento do evento. Qual foi a causa, o evento que aconteceu, qual é a possibilidade de reincidência para a gente realmente evitar situações como essa, que é o nosso grande objetivo, trazendo segurança para a população. Obrigado pela sua participação, por ter vindo até aqui. Vitória, vamos só voltar para casa aqui para mostrar para quem está chegando agora. A gente está ao vivo aqui direto de Formosa, onde essa casa aqui foi palco de uma situação que por pouco a gente não está falando de uma tragédia. A gente tem as imagens que mostram o momento em que o incêndio tomou conta justamente dessa parte aqui em que nós estamos. Uma família que estava mudando para cá. Na última viagem, Vitória, faltava pouquinho para chegar aqui, cerca de 2 quadras, quando esse fio acabou se soltando. Com as faíscas, todos esses móveis que estavam aqui do lado de fora acabou pegando fogo e dentro da casa 3 crianças estavam ali aguardando justamente para que essa viagem fosse feita. Rogério Silva mostrando pra gente aqui. Isso aqui, Vitória, essas molas eram o colchão, a parte de cima a cama. Então assim, a família perdeu absolutamente tudo. Essas partes de cá pertenciam justamente ao fogão que também foi completamente queimado. Vitória, um prejuízo assim ainda imensurável por essa família, viu? Imagino, Michael, imagino o susto e eu imagino a sensação, né, dessa pessoa. Eu não sei se o Lucas, né, quem salvou essas crianças é irmão, é um familiar que também estava ajudando ali nessa mudança. Mas eu queria até, se ele estiver aí do seu lado novamente, saber, né, como que agora a família tá, eles vão tentar ali limpar, já foi feita uma perícia, como que tá a situação aí nesse momento? Lucas, a Vitória estava querendo saber como é que vocês vão fazer da agora para frente, iniciar esse processo de limpeza e como que a família tá depois desse trauma, desse susto, como é que as crianças principalmente estão? As crianças estão muito abaladas, entendeu? Não estão conseguindo dormir, estão tendo pesadelo, entendeu? Por causa do susto foi muito grande. Estão acordando de noite, entendeu? Uns gritos ainda estão na cabeça delas ainda. Com todo aquele fogo, todo aquele desespero, elas não estão bem. E sobre as coisas, nós não tem o que fazer, tem que esperar, né? O povo da Equatorial para ver o que vai resolver, mas ainda estão sem norte aí. Não, estamos sem nada para resolver ainda, estamos sem nada, sem coisas. Minha mãe está sem lavar roupa, sem fazer comida, sem comida para as crianças lá. Sua mãe ainda segue bem abalada. Segue bem abalada, minha mãe tá mais abalada, por causa que foi muita coisa que perdeu dela, documento de pegava Auxílio Goiás, perdeu tudo, queimou tudo, muitas coxas dela, muita sapateira de R$500, muito caro, entendeu? Minha mãe tá muito abalada, tá? Vitória, a gente estava conversando com a mãe do Lucas um pouquinho antes, ela passou aqui, acabou que ela voltou para casa ainda abalada com essa situação, comentando o seguinte, que no meio disso aqui, desses destroços, desses queimados, estão os cartões, os documentos, então assim, até para pegar dinheiro, por exemplo, para comprar alimento, essas coisas, tá complicado, porque foi praticamente tudo queimado. Os cartões já estavam aqui, as bolsas já tinham vindo na frente nessas primeiras viagens que eles fizeram, então eles ainda estão sem condições, completamente aguardando. A Equatorial deu esse primeiro apoio ali, alugando a casa em que eles estavam antes para que eles ficassem lá, mas é completamente sem móvel, porque como a gente mostrou, ali dentro da casa não tinha praticamente nada ainda, só tem ali uma cama box praticamente, o resto estava tudo aqui do lado de fora e foi destruído pelas chamas. Então é uma situação assim que eles ainda estão muito abalados, sem contar o trauma para as crianças. Porque imagina você estar dentro de casa, ver o fogo começando a queimar e não ter para onde você sair, para onde você correr. É justamente esse trauma que ainda está ali na cabeça das crianças. Não tinha para onde correr para o fundo, até porque, apesar de existir um murozinho ali no fundo, Vitória, ele é coberto com caco de vidros. Então, mesmo que essas crianças tentassem subir em algo ali, não tinha como. Foram momentos de terror que, se o Lucas não dá um jeito de entrar aqui, mesmo colocando a vida dele em risco, é importante destacar isso, que era uma área que já estava isolada por conta da energia que ainda estava aqui na frente, o fio fazendo aquele barulho, mesmo assim o Lucas não pensou 2 vezes quando ouviu os gritos ali dessas crianças, achou um ponto que para ele, na avaliação dele, seria seguro e conseguiu passar para salvar essas crianças. Realmente um herói mesmo, viu, Vitória? Michael, então agora a gente espera que a empresa de energia faça realmente esse levantamento desse prejuízo,
porque essa família já não tem mais nada. Todos os móveis, estava na última viagem aí dessa carretinha, né? Todos os móveis aí no quintal dessa casa. E eu imagino as crianças, a felicidade até das crianças estarem numa casa nova, né? Uma casa vazia, tá ali na expectativa de montar tudo, deixar tudo organizado. E aí um susto desse que, como você disse, poderia ter acabado em uma tragédia. Então a gente espera respostas, né, da empresa de energia e realmente uma ação para ajudar essa família que agora perdeu tudo. Obrigada, Michael, pelas informações. Obrigada.